Todo mundo vendo a minha mãozinha aqui? Deem um ok se tá tudo bem. Se vocês estão enxergando direitinho, se o áudio tá bom também. Minha mãe chegou. Oba! Bem-vinda, mãe. Bem-vinda à nossa live aula de quarta-feira. Então, vou dar início, tá, gente? O que a gente vai aprender a fazer hoje? A Val tá falando pra deixar salva no YouTube. Então, nem sempre eu consigo salvar as lives aqui, né? O Instagram às vezes é estável. Eu não posso garantir. Mas eu tô sempre jogando lá um videozinho legal no YouTube. Você já me segue lá, Val? Ontem coloquei como fazer o mini cachepô pra colocar cactos e suculentas. Então, tô sempre tentando jogar um vídeo lá legal que complementa esse. Vamos ver se eu consigo salvar, talvez eu faça isso. Mas vamos aproveitar que tá aqui ao vivo. O legal do ao vivo é que pode tirar dúvidas, né? Pode aproveitar. Andréia da Marmitinha Gourmet, bem-vinda. Então, vamos lá. Gente, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu inicio um trabalho circular. E esse trabalho circular, ele pode ser uma base de cesto, né, de cachepô, pode ser um tapete, pode ser suplá, pode ser descanso de panela, o que mais vocês quiserem fazer na forma circular. Se vocês forem fazer um tapete, por exemplo, 1 quilo de fio de malha, que é um rolo desse daqui, é bem grande, dá para fazer um tapete de 60 a 70 centímetros de diâmetro. Tudo depende de como que é o seu ponto, né? O legal do crochê é isso, porque cada um tem um ponto diferente, né? E aí isso deixa a peça única. Então vai variar o tamanho aí também. Então, assim, o fio de malha é ainda mais específico do que o crochê normal. Por quê? No crochê normal a gente consegue seguir gráfico, né? Não sei se vocês já andaram, né, seguindo gráfico aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma aula de leitura de gráfico também, que eu sei que muita gente tem dificuldade. Mas no fio de malha, você não precisa seguir o gráfico à risca. Você sempre vai ver um gráfico e aí você vai adaptar ele para o que tem para o seu trabalho. Então, o fio de malha você precisa entender ele, ler o que você está fazendo, porque ele é um fio muito característico, porque as espessuras variam muito. Então, você pode ter um fio fino, então você vai ter que fazer mais pontos, ou você pode ter um fio de espessura mais grossa, vai ter que fazer menos pontos, e assim vai. Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês agora como que eu faço o início de um trabalho circular. E aí vocês podem fazer esse mesmo início para qualquer uma dessas peças que eu falei. Aí até a terceira carreira, o início é sempre o mesmo, independente da espessura do fio ou do tamanho do trabalho que você quer. Até a terceira carreira é padrão, tá? Depois da terceira carreira, eu vou ensinar para vocês essa leitura do fio, que eu falei para vocês agora. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o anel mágico, porque todo trabalho circular, no fio de malha, é legal começar com o anel mágico, porque depois você pode deixar o anel bem fechadinho, tá? Então, vamos lá. O anel mágico que eu costumo fazer, eu digo que é a forma mais fácil. Você pega a pontinha do fio, vai virar pra você aqui. Aumenta esses 2 dedinhos aqui, pode deixar eles abertos assim. Aí você vai pegar o fio, vai fazer um X desse lado de dentro, ó, X. E aqui desse lado de fora você vai ficar com as 2 alcinhas aqui na agulha. Então você vai pegar a sua agulhinha, vai passar por baixo da primeira alcinha, por cima da segunda, e com o auxílio da pontinha da sua agulha, você vai puxar o segundo fio pra frente e vai fazer uma voltinha assim, ó, a voltinha virando pra você, tá? Vai fazer essa voltinha aqui, virando pra você, e vai laçar o fio aqui, ó, do lado do novelo, vai trazer pra dentro desse ezinho aqui, ó. Pronto. Fez aqui o anel mágico.
Oi, Aline, bem-vinda. A minha avó entrou. Oi, vó. Benção. Que legal. Mateu, bem-vinda, mana. Que legal, muita gente bacana hoje. Me sentindo lisonjeada. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aline, hoje essa aula é especialmente para você, nas suas dúvidas de aumento, como aumentar o trabalho circular, né? Então, a gente vai fazer aqui como que a gente aumenta, né, os segredinhos. Então, começou com o anel mágico. Agora a gente vai fazer dentro do anel mágico 6 pontos baixos, tá? O ponto baixo, eu gosto sempre de começar com um ponto baixo, porque ele deixa o meio mais redondinho, né? Então, vou fazer aqui o ponto baixo bem devagar, para quem é iniciante no crochê pegar, e depois eu dou uma aceleradinha pra gente fechar a carreira, tá? Então, ó, entrou com a agulha no meio do anel mágico, laçou o fio aqui atrás, puxou pra frente, ganhou a altura aqui, ó, com esse ezinho que já está na agulha, laçou o fio de novo, passou um, passou dois. Esse aqui é o ponto baixo, tá? De novo, botou a agulha no meio do anel mágico, foi lá fora, laçou o fio, puxou pra dentro. Puxou aqui pra ganhar altura com esse ezinho que já está na agulha, laçou novamente, passou um, passou outro. Também pode passar os dois direto, tá? Ó, botou a agulha no meio do anel mágico, laçou o fio, puxou, ganhou altura. Essa altura que é importante ganhar para não ficar repuxado. Laçou novamente e aí passa direto, tá? É que eu gosto de fazer o ponto baixo assim, passar um e passar outro depois, ó. Eu ganho altura aqui. Passo um e passo o outro. Muito feliz que a minha avó tá aqui, gente. Se eu tô aqui, nesse momento, fazendo crochê, eu devo tudo isso às mulheres da minha família aí, ó. A minha avó, que tá presente na live, e a minha mãe, porque a minha avó também, crocheteira de mão cheia, que ensinou pra minha mãe, que a minha mãe me ensinou. Então, ó, já é uma coisa de geração aí, que a gente já faz crochê. Muito orgulho aí dessas mulheres que me ensinaram essa arte maravilhosa e que até hoje elas fazem, que quando eu fui lá visitar elas, a gente ficou fazendo crochê também. Então, ó, então aqui vão ser 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mentira, são 7. São 7 pontos baixos. Terminou de fazer o ponto baixo aqui. Você vai puxar essa cordinha para fechar o anel. Ó. E aí, ó, vou ensinar pra vocês agora, sem complicação, sem dificuldade. Vou ensinar pra vocês o fechamento mais simples que tem, que é o fechamento com ponto baixíssimo, tá bom? Então, como que é esse fechamento? Você vai passar aqui por baixo das duas alcinhas da cabeça do ponto baixo, do primeiro ponto baixo que você fez, vai laçar o fio e vai passar direto, ó. Esse é o fechamento mais simples que tem, que é o fechamento com ponto baixíssimo. A Andrea falou, são empreendedoras, isso, da arte manual. São as mulheres da minha família. A Val perguntando, quantos pontos eu fiz? Aqui, Val, ó, na cabecinha do ponto, ó. Cada elozinho desse, tá vendo que um ponto entra dentro do outro, né? Aqui é a cabeça do ponto. Então, pra você contar, é só você contar essa cabecinha aqui de cima. Tem que ter 7. Tá bom? 7 cabecinhas. E fechou com ponto baixíssimo. Até aqui, tudo bem? Pode mandar corações, que eu gosto também. Então, fechamos a primeira carreira com 7 pontos baixos. Agora, fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer os fechamentos todos assim, de forma bem simples, porque é para iniciante mesmo.
E se você fizer assim, bem fechadinho aqui, não vai aparecer, tá? Porque tem também a forma de fechar com fechamento invisível, mas para quem tá iniciando, é um pouco mais complicado. Então, vamos começar com o fechamento mais simples que tem. Fechou aqui, vai dar um pontinho de correntinha para subir, tá? Só pra gente ganhar altura. E agora, nós vamos fazer outra carreira de ponto baixo, só que nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, cada espacinho aqui, cada cabecinha desse ponto aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Já começou o aumento, tá? E aí, pra já ir arrematando esse fio, tá vendo que esse fio aqui foi aquele fio que a gente puxou do anel mágico, né? Então, pra não ter trabalho depois no final de ter que ficar arrematando ele, o que que vocês fazem? Já puxa ele e deixa ele aqui, ó. Aqui onde você vai crochetar, que daí você vai escondendo ele junto, tá? Então, aqui você subiu a correntinha, tá vendo que tem aqui já o ponto. Quando a gente já sobe num ponto baixo, né? No espaço aqui do ponto baixo. Nesse mesmo espaço, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Ó, lembra de esconder o fio aqui atrás, ó. Colocou no buraquinho, puxou, ganhou altura, laçou, ponto baixo, tá? Ó, estamos escondendo o fio aqui, tá vendo? O fio tá ficando escondido aqui atrás. No mesmo buraquinho, a gente vai colocar e vai fazer outro. Ó, laçou, puxou pra frente. E vai arrumando com a mão assim, ó, pra enxergar. Então, aqui, a gente fez uma correntinha pra subir e 2 pontos baixos no mesmo buraquinho que a gente subiu. O próximo é esse aqui, ó. Pode abrir assim com o dedo pra você visualizar bem onde é o buraquinho que você vai colocar. Não é ponto baixo centrado, tá bom? É ponto aqui no espacinho mesmo. Então, aqui, próximo espacinho, você coloca a agulha dentro da cabecinha do ponto, ó, atravessa as 2 alcinhas do ponto. Esse aqui é o fio que a gente tá escondendo. Laçou o fio aqui atrás, puxou para ganhar altura. Ele ficou, ó, esse fio sempre é maior do que esse. Porque esse daqui sobe para poder ganhar altura com esse que já tá na agulha. Laça o fio e faz o ponto baixo. De novo, no mesmo buraquinho. Vai colocar a agulha, vai laçar o fio, puxar aqui para ganhar altura. Vai laçar novamente. E ponto baixo. Deixa eu ver se eu deixei o celular no silencioso. Pronto. E isso que nós vamos fazer até o final da carreira. Então, a cada ponto da carreira de baixo, da carreira de base, que a gente chama, né? Carreira de baixo é sempre carreira de base, tá? A gente vai fazer 2 pontos baixos em cada buraquinho. Ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo acompanhar, meninas? Por enquanto tá molezinha, né? Esse começo até a terceira carreira é padrão. Independente do que vocês vão fazer. Esse começo vai ser sempre a mesma coisa. Independente do fio, ele sempre vai dar certo se você seguir esse padrão aqui de aumento duplo para cada ponto. Eu gosto sempre de começar com ponto baixo, porque eu acho que ele deixa o centro mais bonito, ó, o centro fica mais bonito com ponto baixo, e o restante, ele acomoda melhor o ponto alto que vem depois, tá? Chegou aqui, ó, não podemos esquecer deste ponto aqui, ó. Esse ponto foi quando a gente fechou pra subir, lembra? Não pode comer esse ponto aqui, tem que fazer os aumentos nesse ponto também. Ó,
Beleza, agora fizemos aumento em tudo. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Aonde que eu vou fechar esse ponto baixíssimo? Na cabecinha do primeiro ponto baixo que nós fizemos da segunda carreira. Então, esse daqui, ó, vocês estão enxergando direitinho? Tá dando pra ver? Deixa eu olhar aqui no celular, acho que sim. Ó, esse pontinho aqui foi aquele pontinho que a gente fez pra subir. Este pontinho aqui foi o primeiro ponto baixo que a gente fez no mesmo buraquinho que a gente subiu, fechou e subiu a carreira. Então, eu vou fechar neste ponto aqui, ó. Vai passar a agulha por baixo das duas alcinhas aqui da cabeça do ponto, vai laçar o fio e vai puxar tudo, ó. Vai passar pelos dois e por esse que estava na agulha. Então, aqui, fechamento da carreira com ponto baixíssimo. Tá? Ó, é a forma de fechamento mais simples que tem, mas ó, ela fica bonita, não fica aparente se você fechar bem justinho aqui, tá? Agora, nós vamos começar a fazer pontos altos. Para subir agora, para ganhar altura, nós vamos fazer 2 correntinhas. Beleza? 2 correntinhas. Agora, a gente vai seguir o mesmo raciocínio da carreira de baixo. A gente vai fazer 2 pontos altos dentro de cada ponto aqui da carreira de base. Então, cada cabecinha de ponto baixo, a gente vai fazer 2 pontos altos, né? E começando por aqui, aonde a gente subiu, a gente vai fazer um ponto alto. Opa, fiz um ponto meio alto aqui sem querer. Ah, deixa eu fazer devagar, para quem ainda não se familiarizou com ponto baixo, ponto alto. Laçou o fio, vai introduzir a agulha aqui, ó, no mesmo buraquinho que a gente usou para subir. Vai laçar o fio aqui atrás, vai puxar aqui pra frente para ganhar altura. Ficou com 3 laçadas na agulha. Laçou o fio, vai passar 2. Laçou o fio, vai passar 2 de novo, tá? Aqui, neste caso do ponto alto, a gente não vai fazer 2 pontos altos aqui no mesmo ponto, porque vai aglomerar. O ponto alto é um ponto que tem muito volume, vai aglomerar aqui e vai ficar esquisito. No ponto baixo dava para fazer 2. Aqui a gente vai fazer um só, porque essas 2 correntinhas que a gente subiu vai contar como se fosse um ponto alto, tá bom? Então, aqui são 2. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos em cada ponto de base, né? Então, vou fazer de novo devagar o ponto alto, pra quem ainda não pegou direitinho. Ó, laçou o fio, introduziu aqui no buraquinho, vai puxar o fio pra frente, vai ficar com 3 laçadas na agulha. Laçou o fio, passou 2, laçou o fio, passou 2 novamente. No mesmo buraquinho de base, vai fazer outro ponto alto. Laçou o fio, introduz no buraquinho, puxou o fio pra frente. Laçou o fio, passou 2, laçou o fio, passou 2. Este é o ponto alto, tá? Então, agora, 2 pontos altos em cada ponto da carreira de base, tá? Até aqui, super tranquilo. Este tamanho, quando a gente fechar essa carreira de ponto alto, vocês já vão ver que ele já tem um tamanho legal. Dá até para fazer um cachepô desse tamanho, que já vai ficar um tamanho legal. Aqui vocês também podem fazer variações de pontos, como pegar só na alcinha de trás. Lembra que a gente já fez aqui em outras lives? Pegar na alcinha de trás, e aí vai fazer aquele efeito que faz aqui quando a gente pega. Fica a voltinha do ponto fica aparecendo, né? Mas eu quis hoje trazer a forma mais básica, porque o que é importante aqui vocês aprenderem? O fundamento do aumento, tá? Então, aqui, mesmo que... Para quem nunca assistiu a aula, que tá chegando agora, por exemplo, vai conseguir, né, ver a aula gravada depois, vai conseguir acompanhar, porque eu tô ensinando, assim, a forma mais tranquila de fechar carreira, de fazer o ponto, só porque eu quero que vocês aprendam hoje
o fundamento de aumento, tá? Ó. É muito bonito, né, gente? O crochê fica tão lindo. Eu já vejo flores, já começo a ver um monte de coisa assim na forma que vai se transformando, né? É muito maravilhoso. Eu amo essa arte. Não é à toa que eu tô aqui ensinando elas pra vocês. Então, ó, até essa carreira aqui, até essa terceira carreira, é esse o padrão. Vocês vão fazer 7 pontos baixos na primeira, vai subir aumento duplo na segunda, ou seja, a cada ponto de base, vocês vão fazer 2 pontos. Depois, na terceira carreira, aí vai começar a fazer os pontos altos. E aí, você faz novamente aumentos em cada ponto da carreira de base, ou seja, 2 pontos altos para cada ponto baixo que você fez na carreira de baixo. Até aqui, essa é uma regra, tá? Depois que começa a fugir da regra. E aí, o que vai variar é a espessura do fio. Mas eu vou ensinar tudinho pra vocês. Podem mandar perguntas, tá, meninas? Se vocês tiverem. Então, aqui cheguei no último ponto, ó. No último ponto, não, ainda tem mais 2. Tem esse e mais um. Aumento. Ó. Aí, agora tem esse daqui que a gente usou pra subir, ó. Esse daqui que a gente usou pra fechar. Ah, não, foi o último mesmo que a gente fez. Foi o último aqui. Aqui a gente não vai usar pra subir, porque aqui foi o ponto que a gente fechou a carreira. Então, beleza. Cheguei aqui no final, o fechamento mais tranquilo que existe, que é o ponto baixíssimo. Vai introduzir a agulha aqui na cabecinha do primeiro ponto que a gente fez. Vai laçar a agulha e vai passar direto. Fechamos a carreira, olha. Ficou lindo, né, gente? Fica muito, muito legal. Agora, nós vamos começar com a regra. Até aqui, vocês vão fazer isso aqui mesmo, tá? Aqui já é um tamanho de cestinho bem bacana. Então, se vocês já quiserem fechar a carreira aqui e subir com cesto, já dá pra subir. Já é um tamanho bem legal. É porque eu tô sem a minha fita aqui, senão já ia medir pra falar pra vocês quantos diâmetro ficou. Mas isso também varia muito da espessura do fio, tá? E vocês podem fazer descanso de panela. Descanso de panela tem mais ou menos esse tamanho também. Então, dá pra fazer descanso de panela. Só fechar com uma carreira de finalização aqui. Pode fechar tudo com ponto baixíssimo, que fica legal. Até já fiz uma live falando do descanso de panela. E agora, a gente vai subir com um ponto alto. E eu vou ensinar pra vocês os aumentos, tá? Subir, mesma coisa, fechou com ponto baixíssimo, vai subir com 2 correntinhas para ganhar altura. Vai laçar o fio e logo aqui no primeiro, no buraquinho que a gente usou para subir, a gente já vai fazer o primeiro ponto alto, tá? Eu já fiz um tapete todo de ponto alto dessa forma aqui que eu tô explicando para vocês. Eu até compartilhei ele no Stories ontem, falando do ponto alto. A Silvia tá perguntando qual a numeração da agulha. Essa daqui é a número 10, tá? Silvia, essa aqui tô usando a número 10. Mas eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre as espessuras do fio de malha e sobre os tamanhos da agulha, tá? Porque pra você saber qual é a agulha que você vai utilizar, você precisa acomodar o fio aqui, ó, na ponta da sua agulha. E ele não pode estar sobrando e nem faltando. Eu trouxe até aqui a número 12, que é uma maior que eu tenho, que é a numeração que vem depois dessa, porque eu pensei que eu poderia até fazer com essa, ó. Só que eu achei que sobrou muito aqui. Falei, bom, então 12 não, vou usar 10.
E tanto que pra quem tá começando agora, eu sempre indico a comprar uma agulha número 10, tá? Essa daqui é uma Clover, mas não tem necessidade de você comprar uma dessas. Pode comprar uma de bambu, assim, que é mais barata. Pode, que o cabo é maior, inclusive é melhor pra quem tem a pega assim, né? Porque tanto faz também se pegar assim ou se pegar assim. É que o fio de malha eu vario muito. Às vezes eu pego assim, às vezes eu pego assim, depende. Mas tem umas de alumínio também, que é o mesmo material dessa daqui. Que é tão bom quanto e custa tipo R$ 10 a agulha. E aí eu sempre falo, não tenho nada, qual agulha que eu vou começar? Começa com a número 10, porque eu acho que a número 10 é meio universal, assim, os fios, a maioria dos fios comporta a agulha número 10. E também tem o seguinte, quando a gente começa, a gente tem a tendência a apertar bastante o ponto, principalmente quem já fazia crochê, Silvinha. Porque a gente, quando faz crochê com fio fino, a gente sabe que quanto mais apertado, mais bonito o ponto. Então, a gente acaba apertando bastante. E aí, no fio de malha já é o oposto. Você precisa estar com a mão bem leve, você precisa fazer o ponto um pouco mais aberto pro fio deslizar melhor, até para você não ficar com a mão doendo e tudo mais. E aí, eu sempre aconselho usar número 10, independente da espessura do fio, até pegar a prática, e aí depois fazer isso que eu falei de verificar a agulha dessa forma. Mas eu explico muito mais detalhado, tintim por tintim, lá no vídeo, lá no meu canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve, me segue lá, que eu tô sempre produzindo uns videozinhos legais lá para vocês. Então vamos lá, que agora é o que são elas. Vamos continuar aqui fazendo o ponto alto. Mesma coisa que a gente estava fazendo na carreira de baixo. Só que agora nós não vamos mais fazer aumentos em todos os pontos. Agora nós vamos começar a fazer... Vamos começar a entender o que esse fio de malha vai se comportar. Então, o que eu fiz aqui? Vou mostrar para vocês. Ó, até agora, o que eu fiz? Eu fiz 2 correntinhas para subir e no mesmo buraquinho eu fiz um ponto alto. Então, aqui eu já comecei a carreira fazendo um aumento. Aí eu vim e fiz um ponto alto no próximo ponto alto e um ponto alto no próximo ponto alto. E aí, o que aconteceu com o meu trabalho? Vocês, dá pra ver que ele tá virado um pouquinho pra direita aqui? Então, ele tá pedindo pra mim que agora ele precisa de mais um aumento. Então, a leitura do seu trabalho vai ser essa agora. Toda vez que você tá crochetando e você tem sempre que apoiar numa mesa, tá, gente? O fio de malha não é um tipo de fio que dá pra trabalhar, tipo assim, eu vou crochetar assistindo a novela sentada no sofá. Dá até pra fazer, mas você corre um grande risco da sua peça ficar torta, você não fazer os aumentos necessários ou embabadar. Quando é tapete, o que mais acontece nos tapetes é embabadar, ou seja, ele não fica retinho assim no chão, ele vai ficar todo cheio de babadinhos assim. Então aqui, ó, você veio fazendo, porque aqui não tem mais uma regra. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui existia uma regra. A gente fez aumento em todos os pontos e aqui a gente fez aumentos em todos os pontos. A partir de agora, não tem mais uma regra. A regra é a seguinte: o trabalho emborcou para sua direita, para quem é destra, tá, gente? Para quem é canhoto, tudo muda. Então, para quem é destra, o trabalho emborcou para sua direita, ele tá pedindo um aumento. Então, você vai fazer mais um ponto alto aqui. Apoiou de novo na mesa, numa superfície plana, pode ser no chão também, enfim, onde você tiver melhor, só que tem que apoiar numa superfície plana. Não dá pra fazer um tapete com ele no colo, tá, gente? Senão vai correr um grande risco dele embabadar ou de faltar ponto. Apoiou, agora você tá vendo que o ponto tá retinho aqui pra frente. Então agora tá certo. Vou continuar no próximo, fazendo um ponto alto. Peraí, soltar o fio aqui. Isso aqui é uma dica que eu sempre dou, tá, meninas? Ó, o fio tem que estar sempre desenrolado do seu rolo, solto aqui.
porque o fio preso no rolo vai fazer com que você aperte o seu ponto e ele não vai ficar legal, tá? Então, aqui é uma dica boba, mas é uma dica muito útil. Então, ó, fiz o próximo, no próximo ponto aqui, eu fiz um ponto alto e ele continua reto, tá se comportando bem. Agora eu vou fazer no próximo. E já, ó, virou para direita de novo, tá pedindo outro aumento. Agora eu vou mostrar para vocês, vou fazer 2 aumentos seguidos para vocês verem como que é pro outro lado, tá? Então, ó, no outro fiz um aumento, aqui eu vou fazer mais um aumento. Ó. Ele até que se comportou bem, ó. Ele ainda tá reto. Um pouco inclinado para a esquerda, mas ainda tá reto. Vou fazer mais um aqui no próximo. E, ó, vocês já começaram a sentir que o trabalho tá indo para a esquerda? Se eu fizer mais um aumento aqui, então vai dar para ver super. Ó, você fez, apoiou ele na mesa. Olha como ele tá. Ele não tá reto, não está para frente. Ele tá virado para a esquerda. Então, aqui eu fiz aumentos demais. Se eu continuar nesse ritmo, porque você pode pensar assim, ah, não tá muito virado para a esquerda, né? De repente você vai olhar assim, sei lá, de um outro ângulo, e aí você vai falar, ah, não tá muito para a esquerda. E aí você vai continuar fazendo aumentos. Com certeza vai embabadar a sua peça. Então, aqui. Vamos tirar um. Então, aqui, neste fio, a leitura mais ou menos que eu fiz dessa quarta carreira, vai ser basicamente um aumento e um sem aumento. Um aumento e um sem aumento. Aqui eu fiz 2 aumentos seguidos, mas não alterou muito. Aqui eu vou ter que fazer um sozinho só. Se eu fizer mais um aumento, vai alterar de novo. Então, o próximo, faço mais um. Tá reto, ó. Ou seja, então aqui, como aqui eu fiz 2 aumentos, aqui eu vou poder fazer 2 seguidos sozinho, que não vai alterar. Não vai ficar torto. Então, eu vou fazer o próximo. Provavelmente o próximo ele vai pedir um aumento, que ele vai ficar torto para a direita. Olha. E assim a gente vai. Basicamente, você vai nos primeiros pontos, você já vai identificar um padrão para essa volta, né? Para essa carreira. Às vezes é um sim, um não, às vezes é 2 não, um sim, né? Que é o quê? 2 pontos sem aumento e 1 ponto com aumento. 2 pontos sem aumento e 1 ponto com aumento. E assim vai. Às vezes você vai identificar o padrão de início. Ah, aqui tô fazendo um sim ou não. Mas quando chegar quase aqui no final, você vai ver que ele vai ou pedir mais aumentos ou vai pedir redução. E aí você vai acabar fazendo alguma coisa diferente aqui no final. Tá? Então, é pura leitura do trabalho. Deu para entender, gente? Deu para entender quando que tem que fazer aumento e quando que tem que fazer diminuição? Eu vou seguir aqui fazendo essa carreira para vocês sentirem o que a gente vai fazer aqui, né? O que eu vou fazer nessa carreira. Mas eu quero que vocês entendam que isso aqui não é uma regra, tá? Aqui, de agora em diante, não existe mais regra. Existe como o seu fio vai se comportar. Porque às vezes o fio é mais fino e aí ele vai pedir aumento seguido. E aí você vai ter que fazer. Porque senão ele vai ficar emburacado. Ou o seu fio é mais grosso e você não vai precisar fazer aumento nenhum. Então, ó, fiz um aumento aqui e ele voltou a ficar reto. Vou continuar. Vou fazer essa carreira toda com vocês. Pra vocês entenderem bem, pra vocês verem como que a peça se comporta. Ó. Sempre apoia. Ó, tá vendo? Já virou pra direita.
Então, aqui, vou fazer mais um aumento. Essa carreira, basicamente, ficou um sim, um não. Nessa espessura desse fio que eu tô usando. Com esta agulha que eu tô usando. Do jeito que é o meu ponto. Foi assim que esse fio se comportou. Ó. Basicamente, um sim, um não. Mas vai mudar muito. Então, vocês precisam colocar a peça. Ó. Tá vendo? Já pediu mais um aqui. Então, já faz outro. Vocês vão entendendo a peça, como que ela vai se comportar. Outra coisa também que no começo vocês vão fazer um ponto e vão colocar a peça na mesa. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai demorar um pouco mais, mas não tem problema, porque no começo vocês não têm prática. Depois, com a prática, você já vai ver super rápido. Ai, aqui você já vai olhar. Ih, ó, já tá virado pra direita, então preciso fazer um aumento. Você fez assim, você já identificou. Mas no começo, você não vai identificar, você vai ficar na dúvida. Ai, meu Deus, será que tá reto? Será que tá virando pra direita? Será que tá virando pra esquerda? Você vai ficar assim nessa dúvida e vai precisar apoiar a peça em cima da mesa pra identificar. Ó, aqui eu fiz um aumento, um sem aumento e um sem aumento. E eu tô achando que tá reto. Aqui não tá pedindo um aumento. Vocês conseguem enxergar? Então, aqui não tá pedindo aumento. Então, na próxima... Então, eu não vou fazer aumento aqui, como eu tava vindo fazendo aqui. Não vou fazer aqui. Essa daqui, eu já vou pular e vou fazer mais uma. Ó. Achei que se comportou bem também, tá vendo? Então, não vou fazer aumento. Vou fazer aumento nessa daqui. Provavelmente essa vai puxar, ó. Tá vendo? Essa puxou. E aí, você vai fazer aumento aqui. Vocês... Aqui, ó. Então, ó. Aqui eu fiz aumento. Provavelmente nessa daqui não vai precisar. Ó. Vamos ver como que essa daqui vai se comportar. Parece que tá bem também. Então, vou fazer mais uma sem aumento. Essa daqui provavelmente ele vai pedir. Ó. Já tá virada pra direita. Então, aumento de novo. E não tenham pressa. Fazem com tranquilidade. Hoje até fiz um post falando sobre respeitar o seu tempo, né? Então, assim, não vai ser na primeira aula que você vai assistir aqui que você vai pegar a prática. O que vai te dar a prática? É o treino, né? Como tudo na vida, né? Então, a gente precisa treinar. Tem que ter paciência, tem que fazer devagar. No começo você vai demorar mesmo, você vai apoiar a peça toda hora na mesa para identificar se ela tá precisando de aumento ou não. Ó. Fiz 2 seguidos sem aumento e eu tô achando que tá se comportando bem. Então, vou seguir pro próximo. Provavelmente nessa daqui vai pedir aumento. Ó, já ficou tortinho pra minha direita. Então, vou fazer aumento nessa. E vai apoiando a peça na mesa, vai ajeitando com a mão. Olha que lindo que fica o ponto alto, gente. Ponto alto em cima de ponto alto, várias carreiras. Fica muito lindo. Faz um Ho'oponopono enquanto faz o ponto alto. Já mostrei aqui numa live. Tirei até um pedacinho, botei lá no IGTV. Então, ó, vamos lá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. E apoia pra ver, tá? Ó, aqui eu já achei que ele tá mais viradinho pra direita, olha. Então, acho que eu vou fazer um aumento aqui. E aí, devagar, apreciando a sua jornada, prestando atenção em cada ponto que você tá fazendo. Praticando o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata.
Eu sinto muito. Ah, vamos ver aqui. Ó, aqui eu fiz um aumento, fiz um sem aumento. E aqui eu poderia fazer um sem aumento como eu tava seguindo aqui, mas ele já tá tortinho pra direita, tô achando. Então acho que eu vou... Deixa eu ver aqui direito, ó. O que vocês acham? Será que tá torto? Será que tá reto? O que será que tem aqui? Ó, eu faria mais um, achei ele muito tortinho pra lá. E aqui, como é o fechamento, se ele ficar muito aberto aqui, não vai ficar legal. Porque depois, quando eu forçar pra fechar a carreira, ele vai fazer assim, tá? Então, clássico de peça que não tá ficando legal. Quando você tá fazendo ela emborcando assim pra cima. Se ela tiver emborcado pra cima, não tá legal. Ó, a Aline falou que tá torto. Isso aí, Aline, pegou direitinho, ó. Aqui eu também achei torto. Então aqui, mesmo eu não tendo fazendo um sim ou não, aqui eu vou voltar a fazer um sim ou não, porque eu achei que já tá torto pra direita. Opa, fez um nó aqui. Ó. Já estamos chegando no finalzinho. E vai apoiando, vai ajeitando, apoiando na mesa, com calma, tranquilidade, entendendo o seu trabalho, apreciando os seus pontos, praticando o Ho'oponopono. Chegou aqui no último ponto, ó. Aqui, além dele estar torto para a direita, ainda tem um buraco aqui. Então, aqui, logicamente, que precisa fazer um aumento. Para ele chegar o mais próximo possível deste ponto aqui pra gente fazer o fechamento. Ó, terminou a carreira, coloca na mesa, viu? Tá retinho, tá certinho. Fechamento com ponto baixíssimo. Vai pegar a cabecinha aqui do primeiro ponto, vai colocar a agulha, vai passar pelas duas alcinhas, vai puxar o fio, laçou, vai passar direto com ponto baixíssimo. Pronto, ó. E aí, finalizou a quarta carreira. Agora a quinta, a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó, vai subir duas correntinhas. Logo no primeiro, já coloca um ponto alto, que é como se fosse um aumento. O primeiro sempre é aumento, porque depois você vai fechar aqui. E aí, vai seguir usando o mesmo raciocínio que eu ensinei para vocês. E aí, é o seguinte, conforme você vai aumentando o seu trabalho, conforme você vai fazendo mais carreiras, elas vão exigindo menos aumentos. Tá? Então, assim, de repente, nessa carreira aqui, você vai fazer uma média de um sim, um não, dois sim, um não, que vocês viram que a gente não fez ela contadinha aqui, não. Aqui, de repente, você vai fazer dois não, sim, 3 seguidos sem aumento, e depois faz um. Ó, aqui, vocês estão vendo? Eu já não faço aumento aqui, então daqui dá pra fazer 2 tranquilos sem aumento. Vou fazer um pouquinho dessa carreira, só pra ver se vai mudar muito, tá, gente? Só pra a gente ver se vai mudar muito e vocês pegarem, ó. Já aqui no quarto ponto, já vi que ficou torto pra direita, então aqui já vai rolar outro aumento. Ó. Próximo. Ponto normal. E assim, gente, a vida é sem cobrança, com leveza. A gente às vezes não pega de primeira, mas tem que treinar, praticar. Ó. Já achei que ficou um pouquinho torto, ó. Ah, não, foi só questão de arrumar e já ficou reto. Então, na próxima eu vou fazer aumento. Ficou retinho de novo. Então, a ideia é essa. Deu para vocês pegarem a ideia certinho dos aumentos. Viu que no começo, né, quando a gente não sabe, a gente acha que é logo um bicho de 7 cabeças. Ó. Aqui fiz 2 seguidos sem
Aqui já pedi um aumento. Ó, pra esse fio se manteve mais ou menos igual a carreira de baixo, o aumento dessa daqui. Mas vai ter fio mais fino que ele vai começar a diminuir. E aí, conforme você vai aumentando as carreiras, vai diminuindo os aumentos. Vai chegar uma hora que você vai fazer ponto em cima de ponto. E vai fazer o aumento normal. Se babadar, se começar a fazer assim, umas voltinhas assim, você bota no chão ou na mesa e ele começa a subir umas partes assim, ó, pro alto, é porque você fez aumento demais, tá embabadando. Se você colocar ele na mesa ou no chão e ele emborcar pra cima assim, é porque você não fez aumento suficiente, então ele começa a fechar. Ele precisa ficar retinho na mesa, tá? Retinho na mesa. E aí aqui, ó, uma carreira a mais já vai ficar na altura, no tamanho de um suplá, por exemplo. E seguindo fazendo com 1 quilo, aquilo que eu falei pra vocês, 1 quilo de fio de malha dá pra fazer um tapete assim de ponto alto, de até 60 ou 70 centímetros de diâmetro. Então, tapete bem grande e fica bem bonito pra colocar em qualquer ambiente aí. E assim, com um ponto super simples, que é o ponto alto, que vocês podem fazer variação pegando na alcinha de trás também, que é essa daqui, ó. Fazer duas aqui só pra vocês verem. Opa. Que é pegando na alcinha de trás, ó, do ponto. E aí vai ficar com essa parte do ponto aparecendo aqui. Então, vai ficar esse risco em volta de cada carreira. É um detalhe, entendeu? Que vai diferenciar o seu trabalho. Você pode fazer variação. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Você pode fazer isso também. Então, assim, aqui é usar a imaginação de vocês em cima dessa, vamos dizer assim, desta técnica de aumento, que virou para sua direita, ele tá precisando de aumento, virou para sua esquerda, tem aumentos demais. É basicamente isso. Gostaram, meninas? Deu para pegar direitinho? Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês quando vocês chegarem no final. Ó, agora são 6h39. Tem uns minutinhos aí. Vou mostrar só a carreira de acabamento, tá? Quando chegar no final, faz a carreira de acabamento de ponto baixíssimo. Que vai fechar aqui normal a carreira. E aí vai vindo fazendo ponto baixíssimo em cada ponto. Em cada ponto da carreira de base, ó. Por que é importante fazer a carreira de acabamento? Vou mostrar aqui pra vocês a diferença de não fazer e de fazer, tá? Principalmente num tapete. Na verdade, qualquer trabalho. A carreira de acabamento, ó, fiz aqui um pedacinho. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Dá pra ver bem a diferença. Onde tem a carreira de acabamento e onde não tem, né? Aqui é onde tem a carreira de acabamento. Tá vendo que ele vai ficar um pouco mais grossinho? Ó. Vai ficar um pouco mais grossinho. Aqui onde não tem a carreira de acabamento, vai ficar assim. Aqui vai ficar assim. Então, quando você faz essa carreira de acabamento, a peça assenta melhor. Quando é um tapete, ele vai sentar melhor no chão. Quando é um suplá, a mesma coisa, né? Qualquer peça. Ela vai assentar. Ela vai chapar na parte plana. Então, vai ficar mais bonito, tá? Então, assim, ó, esse tipo de finalização com ponto baixíssimo é simples, ó, e super bonita. Vai vir fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos até chegar lá no final.